Muito bom dia! Tudo bem? Você que se programou para estar comigo nessa manhã de quarta-feira. Então, você que se programou, continue se programando, porque estarei com você aqui em outras demais quarta-feiras falando sobre aromaterapia no tratamento para TDAH. E emoções, é claro. Legal, né? Eu sou Lenisa Lucena, eu sou psicoeducadora emocional, também aromaterapeuta. Ajudo e apoio adultos com TDAH a vencerem, a se tratarem de uma maneira mais natural possível o seu TDAH. Não sou contra a medicação, pelo contrário, eu também utilizo medicação, porém utilizo óleos essenciais no apoio das minhas emoções, saúde, entre outras coisas. Então, se você ainda não me conhece, já se inscreve no meu canal, já coloca aí o sininho para ativar, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Ambos são Lenisa Lucena. É isso aí, esse é meu nome. E hoje eu quero falar com você. Você que não consegue se adaptar com medicação e está buscando soluções alternativas para tratar o seu TDAH, para regular suas emoções. Quero falar com você que tem curiosidade e gostaria de entender um pouco mais sobre esse universo, como que funciona. Porque até um tempo atrás eu nem sabia que isso existia. Essa é a verdade. Aí a gente vai se aprofundando, vai gostando e fala, vê que funciona e, claro, compartilha, né? É assim que a vida é. A gente leva aquilo que a gente tem e adquire, porque é um legado que a gente deixa para a humanidade. Eu não vou levar embora o conhecimento que eu adquiro. Então, eu estou aqui compartilhando com você. Vai ser uma aula explicando, em primeiro lugar, o que é o TDAH e como que o que comanda, né? O que está por trás do TDAH de prática? Na prática, porque as pessoas acham que o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade é um transtorno apenas de desatenção, de foco, de hiperatividade, onde que, na verdade, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E eu tô aqui hoje para desmistificar, explicar primeiramente o que é, e em seguida você vai entender qual a relação do TDAH com as emoções, com o sistema límbico, e como que os óleos essenciais na aromaterapia pode ser tão eficiente para quem tem esse transtorno, como eu, talvez, como você que está aí. Ou se você conhece alguém. Seja você um adulto, ou seja você que está buscando informações para tratar uma criança. Quem sabe, tá bom? Então, eu preparei um conteúdo aqui. Só um pouquinho. Tudo bem. Vou dar um oi já para quem chegou ao vivo. Aliás, quem está ao vivo comigo hoje, deixa o seu oi aqui para mim, tá bom? Quero saber quem que tá aqui comigo. Combinado? Então tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver. Henrique Sana. Muito bem. Muito bem. Vai deixando Tiago Romano, Lívia Pacini. Tudo bem, Lívia? A gente falou um pouco, né? No Instagram. Ó, a Franciele respondeu aqui. O filho dela tem 10 anos e tem, sim, bastante hiperatividade. Fran, eu tenho um programa, mas hoje ainda não está em curso isso, não é algo aberto. Eu só faço isso de maneira individual, que é eu ensino os pais a ensinarem seus filhos a inteligência emocional, a educação emocional, para ele próprio reconhecer as emoções, e aí a gente utiliza a aromaterapia junto, para essa criança ganhar autonomia de se autorregular junto com os olhos. Pode me chamar depois no privado, vou compartilhar o telefone, se você ainda não tem, a gente conversa sobre, tá bem? Vou compartilhar a tela com você. Deixa eu só colocar a apresentação aqui no ar. Para a gente seguir uma linha de raciocínio, eu preparei, então, uma apresentação.
Perfeito. Simples assim. O que é o TDAH? Ah, você que é a Fran, desculpa. Você que é a Fran e eu não te respondi, né, Fran? Eu sou ótima. Maravilhosa. Você me fez uma pergunta, não te respondi. Ao vivo, estou reconhecendo aqui, então desculpe. Vou responder. Eu saí ontem tarde da clínica e tá anotado, tá bom? Te respondo. Se não tá na minha agenda, Fran, esqueço. Tem que colocar tudo na minha agenda, na minha memória de papel. O que é o TDAH, gente? Vamos lá. Para ficar bem fácil, né? O que não é o TDAH? Para a gente compreender juntinho. TDAH não é um transtorno que impede a aprendizagem. Muitas pessoas acham, médicos, infelizmente, que o TDAH, a pessoa tem que ser burra. Ou tem que ter um déficit intelectual, ou tem que ter um transtorno de aprendizagem junto. Porque fala, não, a pessoa com TDAH não consegue se formar em faculdade, não entrega TCC. Não dá, porque eles confundem o TDAH com o transtorno de aprendizagem. E uma coisa não está associada à outra. Uma pessoa com TDAH pode ter um transtorno de aprendizagem, pode ter dislexia, pode ter um déficit intelectual, pode. Mas são coisas distintas. Não é por causa do TDAH que a pessoa tem isso. Ela teria isso independente do TDAH. Entenderam? Então, caso alguém fale, mas eu não tive problema na escola. Sim, você pode ser bem inteligente, pode ter compensado o seu transtorno e não ter notado. Por exemplo, aqui a gente tem o caso de uma criança que é TDAH e TOD, certo? É uma criança hiperativa, ela vai chamar atenção, ela vai incomodar. Então é mais fácil notar o problema, entende? Mas não necessariamente isso tem a ver com aprendizagem, tem a ver com uma autorregulação, desregulação, beleza? Deficiência mental intelectual, eu acabei de dizer aqui, tá? Até tem um L a mais aqui na escrita. Todo TDAH é dislexo? Não. Acontece que no início, quando a criança começa a aprender, no processo de alfabetização dela, meu filho está com 4 anos e meio. É normal. A criança, ela começa a escrever por espelhamento. Ela escreve de trás para frente. Então, assim, é como um espelho mesmo. E ela vai escrevendo e ela não percebe. Isso faz parte da organização neurológica e do aprendizado dessa criança. Ela vai escrevendo de trás para frente. Ela tem dúvidas, tipo, é com A, tipo, é S, é X, é não sei o quê. Uma criança com TDAH, ela tem mais dificuldade inicialmente para aprender. Mas isso não significa que ela tem dislexia. Ela vai comer letras, porque se ela for hiperativa, ela vai querer fazer mais rápido. E aí, muitos profissionais acabam diagnosticando essa criança primeiro com dislexia e depois acaba constatando, depois de muito estudo, que aquilo não é dislexia, e sim um TDAH. Então, é normal, inclusive, que crianças com TDAH e principalmente com TOD junto, né, os dois piora, tenham mais dificuldade de conseguir aprender a ler e escrever e demorar um pouquinho mais. Tá? Mas isso não significa que essa criança tem dislexia. Então, TDAH, a dislexia não vem no pacote do TDAH. Dislexia é um outro transtorno. Distúrbio, né? Vamos lá. Só existe em criança? A gente já sabe que não, né? Eu sou a prova viva. Muitos aqui que estão aqui assistindo ao vivo e depois vão assistir presencialmente, sabem que não. Existe sim em adultos. Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai acompanhar até os últimos dias de vida. O que acontece é, quando tratado na infância, os sintomas diminuem, reduzem muito. Então, pode ser que adultos não percebam que tem esse transtorno, percebam uma ansiedade, uma depressão, mitiga, reduz muito os sintomas, se tratado do jeito certo na infância. Não é uma doença e não se adquire na vida adulta. TDAH não se pega, é contagioso. Eu acho muito interessante pessoas que descobrem o TDAH na vida adulta e falam assim, eu tô com TDAH. Como se tivesse pego. Eu tô com esse negócio. Não, você não tá. Você tem esse transtorno. Você nasceu com ele. Se você não sofreu um acidente, você não bateu a cabeça, você não fez uma cirurgia no cérebro, qualquer coisa assim, você começa a apresentar os sintomas do TDAH na vida adulta colateralmente, então, você nasceu com o transtorno. Você não pegou ele, você não tá com ele. Você tem ele. Ele faz parte de você, mas ele não é você. Ele não é contagioso. O que acontece também é que pessoas que se relacionam muito tempo com alguém que tem TDAH,
acabam pegando manias e jeitos do TDAH. Tipo, eu tenho pessoas que eu conheço que se tratam aqui, que o marido tem TDAH, e eu já vi, a esposa começa a espelhar. Meu pai tem TDAH, a minha mãe tem vários... ela não é TDAH neurologicamente falando, mas o comportamento dela é de uma pessoa com TDAH, porque ela conviveu muitos anos com TDAH. A inquietação que ela tem é um espelhamento, porque é normal dentro de um relacionamento. Até então, eu dei fazendo uns testes com ela e eu acabei descobrindo que não, ela tem outras questões, mas que não é o TDAH. Interessante, né? Antes de fazer esses testes, a gente se engana em relação a isso. Então, vamos para frente. Medicação cura o TDAH? Não. Medicação ajuda o TDAH a ter qualidade de vida, a reduzir os sintomas, mas não cura. Então, não existe uma medicação que vai curar, tá bem? Ele ajuda, mas não cura. O que é o TDAH na prática? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento devido à falha dos níveis dopaminérgicos, afetando principalmente o pré-frontal. O que provoca na prática? Baixa autorregulação emocional, inabilidade em inibir os impulsos, dificuldade em sustentar o foco no objetivo, dificuldade de sustentar a motivação visando o resultado a longo prazo. Então, percebam que a desatenção e a hiperatividade e impulsividade é uma consequência disso, de tudo isso que eu acabei de falar. Porque tem a ver com o funcionamento do pré-frontal. O pré-frontal tem a função de regular as emoções, sede, sono, fome, desejo, libido, impulsividade, então ele inibe. Ele vai ser ali o maestro da sua orquestra. E quem tem TDAH, esse maestro tira férias. Ele vem de vez em quando, ele não é um bom funcionário. De vez em quando ele aparece, de vez em quando ele não vem, ele fala, pode tocar aí, toca o barco, vai dar certo. Manda ver. É isso que acontece com quem tem esse transtorno. Entendeu? Por quê? Porque existe baixa dopaminérgica. Dopamina é um neurotransmissor. Isso implica que o funcionamento do pré-frontal não é tão legal assim. Ok? Tipos de TDAH. A gente tem o tipo desatento, hiperativo e impulsivo e o combinado, que é o desatento mais hiperativo. O desatento apresenta muita dificuldade de sustentar o foco e atenção, dificuldade de sustentar o objetivo em mente. É uma pessoa que tem mais miopia temporal do que o normal. Ela pode ter vários déficits desenvolvimentais ligados à autoliderança, autoativação. É uma pessoa mais desligada. Algumas até são mais letárgicas, são mais lentas. Tipo, aquela pessoa que demora para pegar no tranco. Então, é o tipo desatento. O hiperativo e impulsivo apresenta muita inquietação e dificuldade de inibir os impulsos mentais e motores. Quando tem uma hiperatividade física, é aquela criança inquieta. Você pode perceber que eu fico me mexendo aqui na cadeira. Eu tenho uma hiperatividade que é muito mais mental do que física, mas eu também tenho física. Tenho uma inquietação física, mas é bem menor do que outras pessoas que têm muita hiperatividade física, que se não sair correndo, se não for para academia todo dia, se não fizer exercício, começa a ter ansiedade. Isso é uma pessoa que tem hiperatividade. Tem pessoas que têm hiperatividade que acabam tendo síndrome das pernas inquietas, que dói a perna se não se movimentar. Uma coisa pode estar associada à outra. Combinado desatento mais hiperativo. Apresenta muita dificuldade de sustentar o foco e atenção, dificuldade em sustentar o objetivo em mente, dificuldade em inibir os impulsos. É uma pessoa que vive com muitos pensamentos, excesso de pensamento. E aí tem a desatenção, a impulsividade, a hiperatividade. Sou eu, gente. Eu sou do tipo combinado. Temos algumas pessoas... muitas pessoas na academia da emoção do tipo combinado, mas você pode ter os dois tipos, né? Só desatento ou só hiperativo e impulsivo. Eu acredito que o hiperativo e impulsivo sempre vai ter desatenção, porque se ele está muito rápido, ele está muito veloz, ele sempre vai cometer desatenção, vai acabar cometendo erros. Mas na literatura existem esses tipos, ok? Quais são os 10 principais sintomas do TDAH? Desregulação emocional e do humor, desmotivação, dificuldade em sustentar um foco, falta de clareza mental, pensamentos acelerados e inquietação, dificuldade em tomar decisões e sustentá-las a médio e longo prazo,
baixa autoestima e codependência emocional, desregulação de humor, disfunção nas funções executivas, autoliderança, autoativação, automotivação, resolução de problemas, planejamento, execução, entre outras. Lidar com o tempo, gestão de tempo, planejamento, organização, disciplina, tudo isso. Procrastinação, queridinha, né? Lógico que uma pessoa que tem todos esses sintomas vai procrastinar, né, gente? Óbvio que vai. Então, é consequência. Procrastinação é consequência de todo o resto, porque a mente não está organizada. Quais são as 5 principais comorbidades para quem tem um transtorno de déficit de atenção, principalmente na vida adulta? Agora eu estou falando para você que tem esse TDAH na vida adulta, tá? Ou convive com alguém. A pessoa que tem TDAH e não trata desde muito cedo, né, desde a infância, ou não trata do jeito certo, vai ter ansiedade, vai ter depressão, vai desenvolver ciclotimia. O que é ciclotimia? É uma desregulação emocional que está dentro, hoje, infelizmente, no DSM-5, está dentro do diagnóstico de bipolaridade, porém, óbvio que uma pessoa que tem todos esses sintomas aqui vai ter desregulação do humor, gente. Se eu não consigo regular minhas emoções, se eu tenho dificuldade de inibir meus impulsos, se eu não consigo me autocontrolar, se eu tenho um turbilhão de pensamentos, se eu não consigo priorizar, tenho dificuldade de tomar decisão, óbvio que a intensidade do meu sentir vai ser alterada e eu vou ter oscilações. Isso tinha que estar dentro do diagnóstico de TDAH. Infelizmente, as pessoas que estão lá, os chefões, não entendem assim. Mas, para quem vive isso na prática, concorda comigo. Inclusive, hoje eu tive um relato de uma pessoa, acho que é inclusive a Lívia, que falou isso, né? Que ela entendeu. Quando ela entendeu que existem as crises no TDAH, eureka! Tudo fez sentido. Né? Se você não sabe o que é crise de TDAH, depois que acabar essa live aqui, você pode pesquisar no meu YouTube. Crises de TDAH. Vai aparecer para você. Que nada mais é do que a ciclotimia. Assista lá. Crise de TDAH, você vai entender o que é ciclotimia. Tá bom? Transtorno do sono. Uma pessoa que tem uma desregulação da intensidade do sentir. Eu utilizo todo o meu foco e atenção no trabalho. Eu pego minha energia vital, que é 100% quando eu acordo. Chega à noite, eu estou esgotada, eu distribuí de maneira errada, minha mente está acelerada, eu tenho insatisfação com os resultados, estou procrastinando, estou ansiosa, estou depressiva. Você acha que eu não vou ter um transtorno do sono? A mente do TDAH, o pré-frontal, ele também regula o sono. Se o teu pré-frontal não funciona do jeito que deveria, devido a essa desregulação dopaminérgica, vai afetar a qualidade do seu sono. Seja uma insônia crônica, que você não consegue dormir ou acorda no meio da noite, ou seja excesso de pensamento, se você vai dormir, mas não vai ter qualidade do sono. Eu sou uma pessoa que tomo medicação durante o dia para o meu TDAH, que é um antidepressivo, para, tratar a minha hipersonia. Eu tenho um transtorno do sono, mas eu durmo. Eu não tenho qualidade no sono. E isso é decorrente do TDAH. E muitas pessoas que têm apenas ansiedade também acabam tendo transtorno do sono e pode ter a ver com isso também. Mas é hipersonia, que no caso eu durmo, mas eu não descanso, então eu fico com sono o dia inteiro. Essa medicação que eu tomo me ajuda a distribuir a energia, não é um psicoestimulante, um antidepressivo, distribui a energia e me ajuda a levar o dia. Os óleos, algumas pessoas que têm isso mais brando, apenas com óleos essenciais resolve. Usando óleo essencial para dormir, a qualidade do sono muda muito, a gente vai falar sobre isso, e durante o dia também. Mas lembre-se, a gente está falando de um transtorno neurológico, então às vezes precisa de um empurrãozinho, tá bom? Que aí a medicação entra para ajudar. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Como eu não controlo, o TDAH ele não controla internamente pensamento, orientação, decisão, regulação, inibição, ele transpõe isso, ele transfere para o externo, controlando excessivamente os objetos e organizando, ou tentando controlar a vida do outro. Então é muito comum o TDAH ter como sabotador, né? O controle, o sabotador controlador, que pode se transformar num transtorno obsessivo compulsivo. Muito comum. Apesar de eu ser desorganizada, eu posso ter toque. Sacou? Funciona assim. Cheio de mania. E TDPM.
Muito comum mulheres com TDAH apresentarem TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual. Então é assim, 15 dias a mulher tá normal, 15 dias ela é possuída. Possuída pelos hormônios. Temos óleo essencial para isso, tá? Também, para ajudar. Depois eu vou falar no final sobre esse óleo. São comorbidades. Só que, por exemplo, a TDPM, as pessoas nem sabem que existe. Hipersonia, as pessoas nem sabem que existe. Já conhece o transtorno do sono, mas não sabe o que é hipersonia. Vive cansado, arrastando corrente, pesado, piora a desatenção do TDAH. Entendeu? Ó, Lívia tá concordando aqui comigo. Vambora, próximo. Quais são os 6 pilares de tratamento para o TDAH? O diagnóstico, a psicoeducação, rede de apoio, terapia, medicação, e aqui a gente pode colocar barra aromoterapia. Não estou fazendo apologia, não usem medicamentos. Não é isso, só para deixar claro. Então aqui, barra óleos essenciais. Boa alimentação, suplementação, qualidade do sono, exercício físico, meditação, tudo isso. O que é emoção? Agora, para vocês entenderem, a minha linha de atuação de trabalho, eu sou psicoeducadora emocional. Então, a minha linha de atuação, ela é voltada para a emoção. Meu livro fala sobre isso. A base do meu livro é a desregulação emocional. Eu acredito que uma pessoa que tem TDAH, ela possui desregulação emocional. É uma pessoa desprovida de inteligência emocional naturalmente. Por quê? Porque ela é regida pelo impulso, pela pulsão da emoção. Quando a pessoa não tem o conhecimento do que ela sente, da emoção dela, ela vai agir de uma maneira inconsciente. Ela vai, tipo, eu tô brava. Todas as células do seu corpo, você vai estar brava, né? Você vai estar lá cheio de adrenalina, noradrenalina. E você vai agir porque você não consegue controlar e inibir os seus impulsos, como outras pessoas. Ainda mais, né, Fran, se esse indivíduo tem um transtorno opositor desafiador. É mais difícil, porque vai para cima igual um touro cego. Depois se arrepende, né, muitas vezes. No caso do Todd, nem sempre. Vai para cima e fala... "Ah!" E aí depois tem consequências. No caso do TDAH, o TDAH se arrepende muito. Então, controlar as emoções tem a ver com autoconhecimento. Então, para começar, o que é emoção? Emoção é o resultado fisiológico do sentimento. É como expressamos o sentimento. E o que é o sentimento? Sentimento é sentir o momento. Então, a emoção, certo? É a expressão fisiológica do que eu sinto. Para eu saber o que eu sinto, eu tenho que parar. O que eu estou sentindo agora? Tem que olhar para dentro. Parar de olhar para fora, olhar para dentro, se perceber e falar: tô triste, tô frustrado, tô feliz. E a gente não tem intimidade com o nosso vocabulário emocional. A gente simplesmente age. Como? Suprimindo as emoções e indo no automático, supressão expressiva ou reavaliação cognitiva. A maioria das pessoas no planeta Terra fazem o quê? Supressão expressiva. Porque é assim, engole o choro, menina. Para de reclamar e só faz. Vai. Não pensa nisso, não. Para. Não sabem lidar com, então suprimem. E isso inflama, né? Vira uma bola de neve. O TDAH piora. Então, se o resto do mundo tem a supressão expressiva, o TDAH, basicamente, o modus operandi dele. Porque ele tem que se conter o tempo todo para viver em sociedade. Senão ele é expelido da sociedade. Ele tem péssimos resultados. Exemplos de sentimentos, só para você entender. Raiva, tristeza, frustração. Tô ansioso, tô irritado, tô alegre, tô eufórico, tô confiante, tô amoroso, tô calmo, tô em paz. Esses são os sentimentos. Agora, exemplos de emoções. Choro, agressividade. Eu tô contraído, tô tenso, descontrolado, tô sorrindo, eu tô expressando um sentimento. Nossa, eu tô pulsando de felicidade, né? Tô relaxado, tô leve, tô fluido, tô fluindo. Entende a diferença? Um é o sentimento, que você nomeia o sentimento. O outro é uma emoção que você expressa fisiologicamente. Agora ficou claro. Então, muitas vezes, para você conseguir perceber o seu sentimento, você tem que perceber a sua emoção. Por que eu tô chorando?
Gente, tô chorando? Por que tô chorando? Sentiu? Nossa, o que é essa lágrima aqui? O que tá acontecendo? Aí você vai perceber que tem algo estranho. O teu corpo tá travado, tudo travado, aqui travado. Gente, eu tô tensa, por quê? Aí você vai investigar, porque a tensão significa o quê? Você tá fazendo supressão expressiva. Você tá suprimindo as suas emoções. E isso somatiza. O corpo fala, psicossomática. Entendeu? Bora. Peraí. Quem comanda as emoções, gente? Vocês já entenderam o que é sentimento, o que é emoção, mas quem comanda as emoções? O principal centro de controle emocional nada mais é do que o sistema límbico. Yes, sistema límbico. Exatamente. O sistema límbico, gente, ele é responsável... eu vou mostrar aqui para vocês onde fica ele. Próximo slide. O sistema límbico é esse carinha aqui no meio, esse amarelo. Ó. Ele é composto, vou mostrar a composição dele. E ele é ligado ao nosso sistema nervoso central. E ele é ligado fortemente aonde? Quem regula, quem ajuda a controlar o sistema límbico? Já vou contar. O sistema límbico é o conjunto de diversas estruturas de neurônios conectados que atuam de forma integrada e complementar. Suas principais estruturas são giro do cíngulo, amígdalas, tálamo, hipotálamo, septo e corpo maxilar. Mamilar ou maxilar? Acho que é mamilar, tá errado aqui. Dentre as diversas funções pelas quais o sistema límbico é responsável estão as respostas emocionais, o comportamento e a memória. E detalhe, respostas emocionais por quê? Porque ele vai conversar com o nosso sistema endócrino. Sacaram? É isso aí. Então, bora. Límbico. A gente tem aqui o giro do cíngulo, certo? Que é o quê? É uma área responsável por uma série de respostas emocionais, como a relação entre odores e imagens com a memória de experiências agradáveis. Vocês sabem qual é a primeira memória afetiva que o ser humano tem? Olfativa. Ele reconhece a mãe pelo cheiro. Vocês sabiam disso? Sim, ele também acaba reconhecendo pela voz, né, da mãe. Mas a memória afetiva, principalmente, é olfativa. Para e pensa. Quando você entra num lugar, tanto de... Tipo, eu entrei... Ó, minha mãe faz uma comidinha deliciosa e ela faz com alho fritinho. Então, quando eu entro na cozinha e ela tá refogando o arroz, meu Deus, sou arrebatada por vários momentos afetivos da minha vida. Tanto que quando eu ficava triste, quando eu morava longe dela, eu tentava reproduzir o alimento. Primeiro pelo cheiro, depois pelo gosto. Memórias afetivas. Então, você entra, nossa, que cheiro é esse? Isso me lembra alguma coisa. Ah, me lembra infância. A gente fala, nossa, esse cheiro tem gosto. Muitas vezes o cheiro tem gosto. Memória afetiva, tá? Amígdala desenvolve uma série de ligações que controlam diversas atividades autônomas do corpo, como as alterações emocionais, dos batimentos cardíacos, de respiração e da pressão arterial. As amígdalas falam com várias partes do nosso corpo, várias, inclusive sistema nervoso central, autônomo, parasimpático, simpático, e ela nos ajuda a ficar louca ou calminha, né? Porque a amígdala, atenção, perigo! Não, pode relaxar, tá tudo bem. Ela é, tipo, ligada muito ao sistema sensorial, a amígdala. Tálamo. O tálamo é responsável pela comunicação dos neurônios de diversas áreas do sistema límbico, localizado na parte mais interior do encéfalo. Suas conexões estão relacionadas às funções motoras e sensitivas. Olha como o nosso sistema límbico é intuitivo, tá ligado à nossa parte sensorial. Nós temos o hipotálamo, que possui a função de regular a produção hormonal e outros processos metabólicos. Realiza a conexão do sistema nervoso ao sistema endócrino. Lembra que eu falei que o sistema límbico conecta com o endócrino? Adrenalina, noradrenalina, cortisol, ele vai mandar as respostas para as nossas glândulas produzirem. Septo, não é o nariz, tá? Faz parte do sistema límbico. Ele coordena as relações entre as sensações de prazer, memória e as funções sexuais, como o orgasmo. Septo, o que eu falei? Que o pré-frontal, ele também é responsável por libido, né? A parte da sexualidade, desejo, tudo isso. Então, o septo conversa diretamente com o nosso pré-frontal. Todas essas partes aqui conversam, tá? Corpo mamilar é responsável pela transmissão dos impulsos oriundos das amígdalas e do hipocampo, originários
Também funciona na manutenção da memória recente, da memória espacial ligada à localização de objetos e eventos. Corpo mamilar tá lá para nos... Miopia temporal. Se você não sabe o que é miopia temporal, depois que acabar essa live, assiste miopia temporal. Coloca lá, Lenisa Lucena, miopia temporal. Você vai saber o que eu tô falando. O corpo mamilar, gente, ele influencia totalmente na nossa relação de tempo e espaço, temporariedade. Tanto quanto tempo o tempo tem, quanto tempo você leva para fazer as coisas, passado e futuro, que a gente não enxerga, e principalmente, tá? A gente fala aí de espacialidade ligada à geolocalização. Tudo isso faz parte do sistema límbico, certo? Que é isso aqui que vocês estão vendo. Tá, ele fica lá no meio do nosso cérebro, é o que nos deixa mais humanos possível, então eles pensam assim, é uma potência. O que a gente precisa? Alguém que controle essa potência. Por isso que a gente tem o pré-frontal, nosso senso. Inclusive, o pré-frontal, gente, a gente está falando aí de certo e errado. A gente está falando de integridade, de valores. Tudo está ligado ao pré-frontal. Porque você tem um centro de decisão. O que é certo e errado? Que decisão tem que tomar? Muito rapidamente. E para o TDAH, ele tem um déficit nesse funcionamento do pré-frontal. Então, o que significa isso? Falta um filtro para reger. Lembra o maestro da orquestra que às vezes tira férias, sai fora? Fala, te vira. Deixa esse sistema límbico funcionando por aí. Então, quem controla o sistema límbico? Se o sistema límbico que rege as emoções, quem controla o sistema límbico? Essa é a pergunta. O córtex pré-frontal, esse carinha aqui, está envolvido em processo de tomada de decisão, regulação emocional, controle inibitório e monitoramento de comportamentos. Ele desempenha um papel crucial na regulação das respostas emocionais geradas pelo sistema límbico, permitindo um controle mais consciente sobre as emoções e comportamentos. Ou seja, quem tem TDAH funciona muito no automático, de maneira inconsciente. Tem que gastar muito mais energia para conseguir se autorregular. Só que as pessoas falam que o TDAH é só desatenção e só hiperatividade. Então, se você tomar um remédio, vai funcionar. É muito mais complexo do que isso. E a partir de agora, você vai começar a entender como que você pode colocar o uso dos óleos essenciais a favor de todo esse mecanismo. O Henrique escreveu aqui. Quando tenho muitas opções, já fico muito indeciso. Ó. Escreveu aqui. TDAH, ele vive o excesso de opção, gente. A gente está numa era do excesso de opção. A gente está se comparando, né, a todo mundo. Eu tenho que ser melhor que aquele, que a grama do vizinho. Eu não tenho como base um parâmetro a mim mesmo. Eu fico comparando com o outro, aquela pessoa que conseguiu, deixou de conseguir. Muito sério isso. E aí a gente vai criando o quê? Ansiedade, frustração, depressão. Porque a gente está na era do excesso de opção. Vamos entender como que a aromaterapia agora pode ser utilizada a favor desse mecanismo. Disso tudo que eu acabei de trazer para você. Agora que você já acompanhou o raciocínio aqui comigo. O TDAH afeta a eficiência do funcionamento do pré-frontal, como vocês já viram. E como que a gente pode usar a aromaterapia como suporte emocional para isso tudo? Para ajudar no sistema límbico. Deixa eu vir aqui, vou explicar para você. Espera um pouquinho, peraí, voltamos. Gente, óleo essencial, ele é extremamente volátil. Esse carinha aqui, ó. Deixa eu pegar um. Por exemplo, eu tô aqui no meu difusor, esse óleo. Lemongrass. Tá vendo? Tá um cheirinho aqui que você nem imagina. Que é capim-limão. Existem óleos que são mais levezinhos, mais líquidos, ó. Olha esse aqui. Uma gotinha. Olha como ele é volátil. Ele não é óleo, gente. Ele parece uma aguinha. Esse aqui tem muito limoneno. Então, tem uma oleosidade, mas ele é muito líquido. Ai, você não tem noção desse cheiro. É muito bom. Então, o que acontece? Você tem que tomar cuidado. Por exemplo, se eu deixar isso aqui destampado, evapora. Porque ele é muito volátil. O vidrinho é sempre marrom e a gente tem que sempre deixar tampadinho. Jamais aqueça um óleo essencial. Sabe aquele difusor de tomada que você coloca assim, coloca uma essência para aquecer e ficar com cheiro no ambiente?
Jamais desperdice o seu óleo essencial com isso. Quer colocar essência? Pode colocar. Porque a essência é cheia de enchimento de óleo vegetal, óleos químicos. Não é a pura essência do núcleo da planta. Tá bem? Óleo essencial, ele é lipossolúvel. O que significa isso? Tá bom? Significa que ele entra... Sabe a membrana da célula? Certo? A célula, ela tem uma membrana que separa ela do resto do outro sistema. Então, eu tenho uma membrana que serve como uma barreira entre a célula e o resto do seu sistema. Ele fica lá boiando na nossa substância aquosa. Dentro dela, a gente tem o núcleo, ok? E outras, né, organelas e outras partes. Mas essa membrana, ela é gordurosa. Ela é seletiva. E ela deixa passar o que ela quer. Então, ela tem receptores que funcionam como antenas, que ficam... O que tá vindo aqui? O que tá vindo aqui? Ah, esse cara pode entrar. Aí ele deixa que a substância química entre pelo receptor e vá conversar com o núcleo dessa célula e fazer o efeito. Óleo essencial não precisa entrar pelo receptor. Óleo essencial passa diretamente por ser lipossolúvel, ele tem essa substância volátil, extremamente volátil e gordurosa, ela passa pela membrana dessa célula e fala diretamente com o núcleo celular dessa célula e fala assim, célula, vamos funcionar? Vamos fazer acontecer? Então, ela tem uma função fitoterápica incrível, é muito rápido. Para você ter uma noção, 22 segundos, quando eu inalo o óleo essencial, e aí eu tô falando, ó, olha só, o aroma entra pelas cavidades nasais, passa pelo bulbo olfativo e chega no sistema límbico. No bulbo olfativo aqui, eu tenho na cavidade nasal, eu tenho neurônios receptores olfativos, que vão conversar diretamente lá no sistema límbico. E como essas células, elas entram diretamente, passando pela membrana celular, ela já está na nossa corrente sanguínea. Imediatamente, 22 segundos após. 2 minutos depois, então 22 segundos, ela já atinge o sistema límbico. 2 minutos depois já está no sistema sanguíneo. 20 minutos, todas as células do nosso corpo sentem esse benefício do óleo. Simples assim. Eu tomo uma medicação, a medicação tem que passar pelo meu estômago, tem que ser digerida para entrar no meu sistema nervoso, para entrar no meu sistema sanguíneo, para chegar lá na onde que ela vai atuar terapeuticamente. Normalmente, uma medicação, ela tem tipo assim, cloridrato de potássio. Cloridrato de potássio. Então, ela tem dois princípios ativos. Óleo essencial tem centenas de princípios ativos. Então, ele funciona no nosso sistema de maneira integrativa. Ele atua na parte fitoterápica, integrativamente, porque existem centenas de componentes que vão nos ajudar. Por exemplo, se eu pegar aqui o óleo de melaleuca, ele é antifúngico, copaíba, ele tem uma ação anti-inflamatória. Aliás, todo óleo essencial tem ação anti-inflamatória. Por quê? Porque ele tem uma elevada frequência vibracional. Ele dá energia para a célula se auto-regenerar. Óleo essencial não cura nada. Óleo essencial ajuda o nosso próprio sistema a se auto-regenerar. Mas a gente está falando até agora de emoção, não tá? Então, memória olfativa. Quando a gente inala um óleo essencial, a gente está trabalhando com a nossa memória sensorial olfativa. Essa memória, ela atua diretamente no nosso sistema límbico, que vai dar uma resposta para todo o nosso sistema endócrino. Então, se eu inalo uma substância que me eleva, lemongrass, ele é um óleo, é o capim-limão, que me dá felicidade. Ele é leve. Para e pensa. O que te lembra capim-limão? O que te lembra óleo de limão? Quando você olha para o limão siciliano, para a tangerina, é cítrico, é gostoso, é leve, é alegre. A planta, ela tá ali para nos trazer já muitas respostas para que serve cada óleo. Por exemplo, o óleo de cedro, ele é um óleo mais amadeirado, intenso, denso. Ele faz o quê? Estabiliza a terra, ancora. E fazendo como isso? Entrando pelo sistema límbico. Atinge o óleo essencial. Quando inalado, ele atinge o sistema límbico, controla as emoções, alegria, felicidade, foco, concentração, energia, disposição, memória e bem-estar. Nesse mecanismo. Conversando com todas as células depois de 20 minutos e 2 minutos. Tá ali. E um ponto muito importante que eu gostaria de trazer aqui para sua reflexão, eu disse isso para a Fran
no início. Fala, Fran, me procura. Já me procurou? Eu que estou devendo a resposta. Para falar sobre... Tem um programa que eu ainda... Isso não está disposto em curso, mas vai ter esse curso esse ano ainda. Que é como ensinar crianças a inteligência emocional, educação emocional. Funciona assim. Vou falar de criança, depois eu falo de adulto. Eu até vou parar o compartilhamento aqui por um instante para poder falar melhor com você. Funciona assim. O que eu tô sentindo? Aí tem o meu método que eu ensino para os pais, tá? O que eu tô sentindo? A criança, não sei, mãe, eu tô brincando, me deixa. E aí a gente ensina essa criança, através de uma metodologia, como ela identificar de uma maneira lúdica o que ela tá sentindo. Depois disso, a gente ancora o óleo essencial, para que ela possa utilizar esse óleo essencial para se autorregular. Sai da supressão expressiva e passa a entrar na autorregulação emocional. O mesmo é feito com adulto. Olha só. O que eu tô sentindo? Tô ansioso. Nossa, tô demais. Eu vou usar que tipo de óleo? Eu já vou pegar aqui, vou inalar, vou passar, vou tomar, que seja, tá bom? E aí você vai fazer o quê, né? A autorregulação. Todos os profissionais que atuam, Russell Barkley é uma pessoa que eu admiro muito, sigo muito, ele fala que a gente muitas vezes tem que colocar a mão na boca para a gente conseguir ter um tempo para pensar e então mudar o nosso comportamento, porque a gente não tem o filtro do pré-frontal. O que eu gosto muito em relação aos óleos essenciais é o pegar. A gente tem conhecimento. Eu sou uma pessoa eu sou mestre em hipnose, eu faço auto-hipnose, sou master em PNL. Então, assim, eu sei técnicas de mindfulness, de auto-hipnose, de reiki, de tudo que você quiser, tem aí, para me regular emocionalmente. Mas quando eu tô no flow da emoção, eu não consigo parar para fazer, eu não tenho forças para fazer. Mas se eu pego um óleo essencial e uso ele, eu ganho essa força. Entenderam? É comportamental. Não tem a parte fitoterápica, mas para o TDAH, principalmente, é comportamental. Isso ajuda no comportamento. Então, sigamos. Você já entendeu que o óleo essencial é extremamente volátil, ele é lipossolúvel, ele entra na célula diretamente. Além disso, ele é o quê? Lipofílicos. Então, ele facilmente se dissolve pelo tecido gorduroso do sistema nervoso central, assim facilita a passagem aromática das moléculas para o sangue. É isso que a gente conversou aqui agora. Tem alguns medicamentos na farmácia, né? Alopática, que eles estão utilizando alguns óleos essenciais na composição do medicamento para facilitar a aceitação da membrana celular e essa medicação entrar mais rapidamente nas células. Como que eu escolho a sinergia, né? Para o melhor resultado dos usos dos óleos essenciais, é importante compreender e saber identificar os sentimentos. Estamos falando aqui de autoconhecimento em primeiro lugar. Olhar para dentro, saber identificar o sentimento e então buscar a sinergia. Tratando a raiz. O que acontece? A gente tem a hipótese, né? Vamos lá. Eu tô com dor de cabeça, eu tomo remédio. Tô com dor no estômago, eu tomo remédio para dor do estômago. Mas o que tá gerando minha dor no estômago? É o que eu tô comendo? Ou são minhas emoções? Se eu tomo remédio para o estômago, vou parar a dor? Mas qual é a chance disso voltar? Enorme. Porque eu não tô tratando a raiz. Gastrite nervosa, quem tem ansiedade, quem tem problema, síndrome do intestino irritado, eu tenho um fator emocional gigantesco ali. Então, existe o óleo essencial que vai tratar a parte fitoterápica para regular esse intestino, esse estômago, mas eu também tenho que associar um óleo que vai me ajudar a trabalhar com as emoções. TDAH é emoção, TDAH é sentir. Eu tenho que sempre olhar para a raiz da questão. Por exemplo, uma pessoa muito desatenta, com o transtorno de desatenção, ela precisa usar um óleo aterrador para ela se conectar, estar presente, parar de ficar viajando. Então, a gente sempre tem que olhar para a raiz. E esse é o benefício do óleo essencial. A medicação, ela vai tratar o sintoma. O óleo essencial trata a raiz. E assim, o sintoma vai desaparecer de uma vez por todas.
Mas é o óleo essencial que cura? Não! Ele ensina o seu sistema como funcionar de uma forma que ele vai se auto-regenerar e se auto-curar. Certo? Vamos lá. Dicas da lei. O que eu tô sentindo? Ansiedade. O que eu preciso deixar... O que eu preciso para deixar de sentir ansiedade? Relaxar, soltar o controle. Então, ansiedade é querer e não poder ter. Qual óleo essencial que você vai utilizar? Por exemplo, o de lavanda. Eu preciso de clareza mental, de repente, porque eu tô com muito pensamento, por isso que eu tô com ansiedade. Eu vou usar o óleo de tangerina. O Guilherme perguntou aqui: existe alguma listinha de óleos para que servem? Guilherme, é isso que vocês vão ter a partir de agora, na quarta-feira. Toda quarta-feira eu vou trazer aqui os principais óleos, principais sinergias para o TDAH. Então, eu vou explicar cada um desses óleos. Por exemplo, eu falei de vários, falei de lemongrass, eu falei aqui de cedro. Então, eu vou falar com vocês, vou trazer uma aula sobre isso toda quarta-feira. O que é importante você entender? Ó, o óleo essencial, gente, não é bem regularizado no Brasil e no mundo. É caro, é difícil produzir um óleo essencial, porque extrair a seiva, as propriedades de um óleo essencial, não é simples. De verdade. Preciso de muito produto, preciso de terra virgem, muitos anos sem ter nenhum tipo de plantio naquela terra. E, é claro, você precisa entender que o melhor óleo essencial... Não adianta pegar e plantar hortelã na minha casa, num vasinho, e achar que ele vai ter toda a riqueza de um óleo essencial se eu for fazer o processo de prensagem, de extração. Por quê? Porque é muito importante você entender que o óleo essencial também ele tem maior potência na terra originária dele. Por exemplo, óleo melaleuca. Melaleuca originariamente é da Austrália. Copaíba é do Brasil. Então, onde eu vou ter uma maior propriedade fitoterápica desse óleo? No seu ambiente natural. E por isso que eu recomendo, eu só utilizo do terra, porque eu gosto de ingerir os óleos. E o único óleo que pode ser ingerido é o da do terra, pela qualidade, pela certeza que ele é 100% óleo, não tem enchimento químico. Enchimento químico eu pego esse óleo aqui e coloco óleo de coco dentro, coloco óleo de uva, coloco óleo de canola, coloco outros óleos químicos que vão reduzir a potência desse óleo. Eu já utilizei outros óleos e eu achava que o óleo essencial não funcionava até usar do terra. Então, eu uso do terra e vou falar de do terra para você, tá? Você pode usar outros óleos como você preferir, porque assim, cada gotinha desse óleo, por exemplo, esse vidrinho pequenininho desse óleo de capim-limão, custa aqui R$30, certo? Vou colocar. Então, centavinhos. Uma gotinha desse óleo é centavinho. E eu sei que eu tô usando algo que é muito seguro. Por isso que eu só uso do terra. Vamos lá. Quais são os principais óleos indicados para o TDAH? Agora sim, Guilherme, começar a falar. Eu tenho lavanda, vetiver, balance, olíbano, adaptive, intune, copaíba, tangerina, lemon, siderium fir, peppermint e cedro. Esses são os principais óleos que eu vou começar a falar a partir de quarta-feira. Então eu vou anunciar depois qual vai ser o óleo que eu vou começar falando. Não sei, vou ver aqui qual vai ser. Surprise! Então, se você quer saber qual vai ser o óleo que eu vou explicar para você com profundidade, vou dar uma aula sobre ele, para você poder usar com segurança, vai ser toda quarta-feira, 9 da manhã, aqui pelo YouTube, tá bom? Então, me acompanha, se inscreve, coloca o sininho para você estar sabendo do que eu estou falando, combinado? E vou começar a falar sobre a propriedade desses óleos. Por exemplo, Balance, Adaptive, Intune, são óleos que são mix, são blends, são união de vários óleos raríssimos que tem no Brasil e no mundo, que produzem uma sinergia para que funcione de maneira mais potente para uma função. Balance, o nome já diz. O que é o balance? Equilíbrio, aterramento, regular as emoções, muito potente para o TDAH. O que é o Intune? Intune, intuição, vamos lá, vamos colocar, é um mix de foco. Adaptive é um mix de ansiedade. Então, eu vou falar sobre isso, sobre esses óleos que são mix e também para os óleos que são puros. Ok? É isso. Então,
Fique atento, fique ligado. Vou estar falando sobre isso, como eu já disse, óleos do Terra, que só tem na do Terra, por exemplo, Intune, Balance, só tem na do Terra. Adaptive, só tem na do Terra. Então, eu vou falar desses óleos que eu confio, tá ok? E vou dar essas aulinhas para vocês poderem usar com propriedade e também dizer para vocês como adquirir da melhor forma possível, de maneira mais econômica, para que você possa cuidar de você, da sua saúde e da sua família. Porque quando você se cuida, por consequência, as pessoas que convivem com você agradecem, né? E também poder usar com seus filhos, familiares, funciona muito bem. Essas são as minhas formações. Eu sou coach, psicanalista, pedagoga, psicopedagoga, teta healer, reikiana, hipnoterapeuta, practitioner em PNL, sou técnica no biofeedback, biorressonância, aromaterapeuta, e eu não coloquei todas, porque não ia caber. Só as principais, tá bem? Agradeço a participação de todos e agora eu vou abrir aqui para perguntas, né? NLM Max, muito obrigado pela live. Gostaria de saber se vai ter o Hiperfocando amanhã sobre borderline TDAH. Então, gente, Hiperfocando, ele tá paralisado. Eu mudei também as estratégias, agora eu tô dando foco em outras coisas, como aromaterapia para o TDAH, mas são temas que eu tô trazendo. Olha só, NL Max, toda segunda-feira, às 11 da manhã, vai ter um quadro aqui no YouTube chamado Vem Treinar Comigo na Academia da Emoção. Você que é TDAH, principalmente, porque o quadro é para quem é TDAH, mas para quem também está buscando ter conhecimento sobre emoções, outros transtornos que, né, se conectam. Então, já registra aí. Segunda-feira agora vai começar oficialmente esse quadro. Vem treinar comigo na Academia da Emoção. E você vai entender como que funciona o treino mental e emocional para quem tem TDAH, o que tem que ser, tá bem? Então, lá eu vou falar sobre esses temas, tá bom? Então, acompanha para você saber. Continua sendo pelo YouTube, a gente só mudou os horários. Lívia, obrigada, excelente, muito legal. Franciele, Guilherme, gratidão a vocês que ficaram no começo ao fim, essa live que foi longa, tá bem? Mas espero que tenha agregado no conhecimento de vocês entenderem por que funciona tão bem para TDAH. Porque a gente está falando aqui de sistema límbico. A óleo essencial vai atuar diretamente em ajudar você na sua regulação emocional e, por consequência, vai ajudar na sua autorregulação, vai ajudar o seu pré-frontal a funcionar melhor. Inibição dos impulsos também. E lógico, vou seguir explicando um pouco mais, porque não cabe tudo numa live só. Hoje foi um conceito introdutório e aí a gente segue aprofundando, tá bem? Beijo, gratidão a todos que tiveram aqui comigo e a gente se vê segunda-feira, tá bom? 11 da manhã. Você que é TDAH, vem treinar comigo na Academia da Emoção. Até, gratidão. Se inscreve e compartilha esse vídeo se você achar que vai agregar para a vida de alguém, combinado? Até!